J Mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Madel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Hospital Nova Neumater, atendimento 24 horas para você. Prefeitura de São Bernardo do Campo inicia obras de duplicação na estrada Samuel Eisenberg. Concurso público de Mauá é suspenso por incidente com as provas. Motorista de aplicativo é assassinada com tiro no pescoço em Diadema. Confira todos os detalhes do tempo em toda a região do Grande ABC. Fique por dentro também da nossa tradicional sala de entrevistas, que hoje recebe, como de costume, todas as segundas-feiras, o nosso colega, o doutor advogado Antônio Carlos Gogoni, para um bate-papo importante e bem esclarecedor. Segunda-feira, 16 de setembro de 2019, Inverno Brasileiro. Acompanhe, a partir de agora, a primeira edição ao vivo do J Mais ABC de hoje. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à primeira edição do J Mais ABC de hoje. Estamos ao vivo e começamos mais uma semana. Hoje é segunda-feira e você vai saber de tudo o que acontece aqui no ABC em primeira mão, com todos os detalhes. E começamos o editorial de hoje falando sobre uma notícia extremamente importante para a cidade de São Bernardo do Campo. Olha só que notícia boa. O hospital de urgência que está sendo construído aqui na cidade conta com uma obra segura contra incêndios. Então, para nos ajudar a falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou chamar o nosso repórter Vinícius Pazini. Ele vai esclarecer tudo que a gente ainda quer saber. Boa tarde, Vinícius. Por onde você anda? Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos que acompanham o J Mais ABC. Olha só, Gil, como você falou aí no estúdio, o Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo é um dos melhores para combates ao incêndio. E claro que está sendo construído com uma estrutura enorme para combater qualquer incêndio que vier. Eu preparei uma reportagem completa explicando todos os detalhes e tudo o que o hospital tem para combater o incêndio, se no caso for preciso. Vamos conferir agora na reportagem, Gil. A gente agora vai ver como é um hospital por dentro. Esta é a melhor maneira de ver como é o método de segurança contra os incêndios. Este que estamos mostrando na imagem é o Hospital Municipal de Urgências de São Bernardo do Campo. A estrutura ainda não foi inaugurada, mas já é preparada para prevenir incêndios com portas corta-fogo, rotas de fuga, geradores de energia isolados, ambientes adaptados, detectores de fumaça e outras medidas de segurança. O hospital, como o de São Bernardo do Campo, tem a compartimentação horizontal, que funciona separando um ambiente do outro, com as portas corta-fogo, para evitar que o fogo passe e que as pessoas consigam sair mais rapidamente para os dois lados. É necessário também a compartimentação vertical, que fez falta na semana passada no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Hospitais têm vários dessas aberturas, porque são vários tipos de instalações, mas as chamas do andar de baixo não podem subir para o andar de cima, por conta da compartimentação vertical. O andar de cima tem que ter tempo para chegar nas rotas de fuga. Outra coisa que é importante é a sala dos geradores ficar ao lado de fora do hospital. Dá para ver nessa imagem. O local dos geradores, do Hospital de São Bernardo do Campo, fica embaixo no canto direito. Podemos imaginar que o prédio estivesse com uma grande quantidade de fumaça, mas ela não se espalha por conta da saída de ar no local dos geradores, que está indo para uma área aberta. O hospital de urgência será entregue no primeiro trimestre de 2020, com capacidade para receber 250 pacientes. Ele vai substituir os atendimentos do pronto-socorro central, oferecendo o dobro do número atual de leitos. Tá bom, muito obrigado, viu, Vinícius, por todas as suas informações, depois você volta com muito mais. É realmente, minha gente, muito importante manter uma obra de um hospital com todos os detalhes para não correr, como foi lá no Rio de Janeiro e tantos outros lugares, né? Depois que a tragédia acontece, é que o pessoal sai correndo atrás das coisas. Portanto, parabéns aí à Prefeitura da cidade de São Bernardo do Campo. Agora, para falar e entender mais sobre esse assunto, que é tão importante não só aqui para a nossa região, como para todo o país, vamos então à nossa tradicional sala de entrevistas.
Bom, hoje é segunda-feira, todo mundo que acompanha as edições do J mais ABC já sabe que o convidado de honra, o que ocupa a cadeira cativa, Dr. Antônio Carlos Gogoni, meu companheiro, meu parceiro de toda segunda-feira e, claro, seu amigo também aí de casa para esclarecer as dúvidas da região. Boa tarde, Gogoni, tudo bem? Boa tarde, graças a Deus, tudo bem. Então tá bom, obrigado, viu, Gogoni, mais uma vez por você estar aqui com a gente e para tratar de um assunto que é lamentável, né? Abalou o Brasil na semana passada, essa ocorrência lá no Rio de Janeiro com relação a esse hospital e tantas outras que já aconteceram que fica desapercebido. Mas São Bernardo do Campo acabou virando referência com essa obra, né? Veja bem o que acontece dentro dos contrastes, né? Ao mesmo tempo que se vivencia uma tragédia no Rio de Janeiro, e não é a primeira, São Bernardo do Campo, mais uma vez na vanguarda, ainda sem entregar o hospital, demonstra pela estrutura que foi colocada pelo jornalista que está na vanguarda dos acontecimentos, prevendo que aquilo que pode acontecer de ruim e, ao mesmo tempo, evitando esse mal maior. O caso do Rio de Janeiro tem a responsabilização criminal e a responsabilização civil, que os parentes das pessoas poderão percorrer para poder verificar os seus direitos, que com certeza serão entregues pelo Poder Judiciário. Esse hospital que está sendo construído, que vai ser entregue em 2020 aí para a Prefeitura do Orlando Morando, na última passagem dele por aqui, ele falou assim, sobre essa obra, sobre os cuidados. Antes, é claro, desse acidente horrível, ele já se preocupava com essa questão. E você deixou muito claro, né, que infelizmente esses assuntos só vêm à tona depois que a tragédia acontece. Assim foi com a Boate Kiss lá no Sul, assim foi com tantos outros empreendimentos que aconteceram isso. Super importante o gestor ter esta visão da precaução e se preparar para isso, mesmo que ele não fique nas primeiras manchetes do jornal, não tem problema. O importante é que ele não fique nas primeiras páginas como um mau administrador, como acontece agora com os diretores desse hospital, né? E nos causa muita estranheza, porque esse hospital, Badim, ele é associado da Redditor, que é uma rede famosa no Rio de Janeiro, inclusive vindo aqui para a nossa região do ABC, adquiriu alguns hospitais, construiu outros, e muito ruim, tanto para a Redditor e para o Hospital Badim, que era gerido por uma família tradicional de médicos. Pois é. E já que a gente está falando de São Bernardo do Campo, do prefeito Orlando Morando e de obras, afinal de contas, embora não esteja entregue, é uma referência e já foi citado como um dos melhores do país, eu queria convidar você para acompanhar uma matéria que nós fizemos, dando continuidade a essas entregas de obras aqui de São Bernardo do Campo, onde o prefeito Orlando Morando não se cansa de entregar, cumprindo o seu compromisso de administrador. O prefeito de São Bernardo do Campo, senhor Orlando Morando, oficializou o início das obras de duplicação da estrada Samuel Eisenberg, que fica ali no bairro Alves Dias. É mais uma obra, né, doutor, que ele se propôs a fazer, está cumprindo e já vai entregar. Eu acho que essa gestão dele, antes da gente ver o VT, é extremamente importante no cumprimento das suas promessas. Ele vai mais ou menos na contramão do que é um político tradicional, porque ele prometeu e está cumprindo. E mesmo aquilo que ele não prometeu, ele está fazendo, que o torna um grande administrador. O repórter Matias Gaudi preparou aí uma matéria falando sobre esse assunto da duplicação e que eu convido você, Gogoni, e também o amigo de casa a acompanhar. Roda o VT. Neste, que é um importante acesso para a rodovia dos imigrantes, a via ganhará, até o final do ano, 2 faixas de rolamento, em cada sentido, visando melhorar o fluxo de veículos na região. A obra integra o amplo projeto de modernização do sistema viário de São Bernardo. A ampliação do viário,
abrangerá um trecho de 500 metros da estrada Samuel Eisenberg, próxima à indústria de balança Toledo do Brasil, fazendo conexão direta com o recém-inaugurado Complexo Castelo Branco. Com investimento previsto para mais de 5 milhões de reais, a obra será entregue em dezembro deste ano. Isso é uma obra viária importante, um gargalo que há muitos anos castiga todos que utilizam a Samuel Eisenberg. Pode marcar, nós vamos entregar esta obra concluída até o final da nossa gestão. Atualmente, o sistema viário da região é composto por uma faixa de rolamento em cada sentido. Com a duplicação, a estrada Samuel Eisenberg ganhará 2 faixas em ambos os sentidos, cada uma com 3 metros de largura. Muito bem, é extremamente importante esta obra que cuida da mobilidade mais uma vez aqui, não só para a cidade, como para toda a região, como você sempre destaca aqui, né, Gogoni? Com certeza. As obras de mobilidade urbana, elas são extremamente importantes porque dá um conforto a mais para o usuário, o que não se vê em algumas cidades. Eu queria retomar o assunto de destaque da abertura do nosso telejornal, ainda falando sobre o hospital aqui de São Bernardo do Campo, que ganha mais uma vez notoriedade pela sua referência e também por tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, mas não só focando no Rio de Janeiro. Eu acho que todo o país está vivendo isso. São Paulo, por exemplo, teve 11 hospitais que não têm a certificação, não estão em condições para isso tudo. Você acha, Gogoni, que isso tudo acontece pela necessidade que vai acontecendo no dia a dia de ampliar o serviço público de saúde e essa questão de segurança vai deixar de lado? Eu, na verdade, entendo da seguinte forma. Sempre colocam a carroça na frente dos bois. Né? E isso não pode ocorrer. Só foi levantada agora essa deficiência e irregularidade desses 11 hospitais porque veio à tona uma situação de tragédia. E tem que verificar antes se o hospital não está em condições de funcionar, manda para outra unidade, fecha ou fecha para reparo e depois retorna à população. O que não se pode é permitir essa tragédia que vem acontecendo. O caminho de São Bernardo, então, na tua opinião, é o caminho correto. Amplia-se uma unidade, cria-se uma unidade que é esse novo hospital, já dentro das condições e das normas necessárias de segurança e, principalmente, condições de atendimento à população. Isso, embora seja uma lei, seja uma norma, a gente acaba invertendo os papéis, né? A gente dá o privilégio para quem cumpre a obrigação, porque parece que é raro isso, né? Como você falou, o prefeito Orlando Morano vai na contramão de tudo que acontece no país, né? Uma contramão... boa, né? No bom sentido. Boa. Porque, eu volto a dizer, aqueles que não prometem e não cumprem, já é uma tragédia. E aqueles que prometem e cumprem têm que ser exaltados. Claro que a pergunta que fica no ar e que é da tua área, é preciso responsabilizar juridicamente aqueles que de alguma forma estavam à frente desse hospital no Rio de Janeiro e de tantos outros, não só hospitais, tantas outras unidades que recebem as pessoas. Juridicamente, isso deve ter um peso. Eu vou deixar que você explique isso no próximo bloco, porque no caso do Rio de Janeiro foram 11 vítimas fatais. Então tem família, tem todo mundo que fica agora aqui querendo saber como que isso vai ser resolvido, dentre outras coisas. Então eu queria que no próximo bloco você explicasse para a gente juridicamente como é que funciona isso a partir de agora e qual será o apoio que deve ser dado para as famílias daqueles 11 que se foram por conta desse incêndio. Agora são 12 horas e 43 minutos aqui no ABC. Então o calor veio forte essa semana, terrível, né, Gogoni? Para a gente que trabalha com essa indumentária aqui, termo usado juridicamente, é extremamente desagradável trabalhar no dia a dia, né? É um esforço necessário. É um esforço necessário. Vamos fazer o seguinte, nós dois vamos tomar aquele tradicional café aqui do J+, e você, amigo de casa, ou termina o almoço, ou vai também para o cafezinho pós-almoço. Tá certo? Perfeitamente. Nosso primeiro intervalo, nós estamos indo agora. Na volta, você confere os seguintes assuntos em destaque. Concurso público de Mauá é suspenso por incidente com as provas. Veja você, com a carga de desemprego que tem, o sujeito tenta um concurso público
e o concurso é suspenso. É terrível. Tem também a segunda parte aqui da nossa tradicional sala de entrevistas, recebendo meu companheiro Antônio Carlos Gogoni, que vai continuar falando sobre os assuntos aqui da região e vai responder a pergunta que eu deixei em aberto. Esses e outros assuntos você confere já já na segunda parte do J mais ABC. Sai daí, tempo de um café. Tchau. Doze horas mais 46 minutos, agora 32 graus aqui no ABC, como eu disse, está muito quente. E nós estamos de volta com a segunda parte do J mais ABC e eu deixei uma pergunta no ar, na passagem de um bloco para o outro, para o Dr. Gogoni. Gogoni, eu lhe perguntei sobre a responsabilidade agora que cai sobre as costas daqueles que a direção do hospital, a prefeitura, enfim, alguém vai ter que arcar com essa responsabilidade. Afinal de contas, além do grande prejuízo material, mais importante do que isso, 11 vidas se perderam. Que é a colocação mais fatal que existe, né? Embora existam as possibilidades de responsabilização criminal e civil, nada recompensa a vida de um ser humano, né? Não tenha dúvida. Eu espero que eles tenham um bom seguro para esse tipo de situação, porque as indenizações no campo da responsabilidade civil serão bem duras, bem altas. Tomara, né? Tomara. E o Poder Judiciário sempre cumprindo uma função essencial do Estado, que é colocar as coisas no seu devido lugar. E com certeza, que ninguém queria isso. Primeiro, eu não queria que ocorresse a vitimização de 11 pessoas. E também não gostaria que se chegasse nesse ponto. No caso de uma indenização, quem paga é o hospital ou são os responsáveis? O hospital e os responsáveis, porque a questão é solidária. E aí você fala, o dinheiro vai ter que sair do órgão público, que aí acaba saindo do bolso de toda a população. Daí a importância, amigo de casa, quando você escolhe um bom gestor, quando você escolhe um cara que vai representar. Exatamente. Porque vai sair do dinheiro público no fim. Nesse caso, especificamente, não deve sair do dinheiro público porque é um hospital particular. Mas não tem verba, ele não vai talvez usar a verba pública para isso, os repasses. Isso ele não pode usar. Em última instância, os repasses entram no caixa, né? E acaba por somar, né? Compor esse valor. Então, né? Você tem razão nesse sentido. Porque ele vai receber aquilo que lhe cabe pelo repasse da União, da Prefeitura, do Governo do Estado, enfim. E, óbvio, naquela somatória toda, ele vai tirar de lá... do contexto, do contexto. E ele vai acabar deixando de aplicar recursos no hospital que tem um bom atendimento. O sujeito que paga o plano de saúde, o camarada que tem direito àquele hospital, acaba tendo uma defasagem. Quer dizer, o prejuízo vai caber no bolso daquele que nada tinha a ver, que é quem contribui. Certamente. E contribui de uma maneira coercitiva, e acaba subsidiando essa situação de indenizações. Quando a gente fala em escolher bem um gestor público, um funcionário público, a gente fica sempre com essa questão, né? Parece que o camarada, quando entra ali, ele relaxa, fala, bom, agora eu estou garantido para o resto da minha vida, que se dane, deixa tudo rolar e eu fico por aqui mesmo, né? No caso ali era uma entidade, obviamente, particular, mas que deve ter tido aí uma seleção muito boa para escolher esses representantes, esses administradores. Eu me referi a funcionalismo público, a agente público, porque hoje, com esse desemprego que assola o país, 13 milhões de pessoas ainda desempregadas, com uma média de mais de 2 anos cada desempregado para tentar uma recolocação, os concursos públicos se tornaram a grande saída. Você tem 2 saídas hoje para o brasileiro. Para o jovem, ser jogador de futebol, né? Para os mais velhos na nossa faixa, ou ganha na Mega Sena, ou vira funcionário público para se estabilizar. Né? Na verdade, o que ocorre? Os concursos públicos viraram uma opção como garantia de emprego. E então, muitas pessoas qualificadas até para
se colocarem na iniciativa privada, muitas vezes preferem o concurso público para poder ter essa estabilidade. Uhum. E tem situações que o concurso ele é realizado, a pessoa é aprovada, passa-se muito tempo e essa pessoa não é chamada. E fica revoltado, mas olha só, a gente teve um caso aí nesse final de semana que revoltou muita gente que ainda não é, mas pretende ser. Eu tenho um VT preparado para isso e eu te convido para acompanhar e comentar. Pois não. No último domingo, o concurso público para a Câmara de Mauá foi suspenso. Os candidatos protestaram muito lá em frente aos portões das unidades da Universidade em Anguera, que fica em Santo André. Quem vai nos contar mais detalhes sobre esse fato que aconteceu é a nossa repórter Fernanda Fernandes. Confira comigo e com o Dr. Gogoni. Roda aí. As vagas foram abertas por conta do Ministério Público exigir a diminuição de cargos comissionados. O último concurso público realizado pelo Legislativo foi em 2012. Os inscritos para a prova objetiva foram avisados no local sobre a suspensão das provas. A Fundação VUNESP, responsável pelo processo seletivo, diz que os candidatos receberiam uma mensagem via celular comunicando o ocorrido. A VUNESP afirmou que aconteceu um incidente com uma das equipes de aplicação e as provas seriam reagendadas. O concurso é para 46 vagas na Câmara de Mauá, sendo 31 vagas de oficial legislativo. Tudo bem, foram poucas vagas, teve um incidente que é normal, isso pode acontecer, mas o desespero, como você mesmo disse, em busca de uma vaga e de uma estabilidade profissional é tão grande que todo mundo ficou extremamente revoltado. Sabe Deus quando é que vai voltar a ter esse concurso, né? Eu não sei, os números não falaram aí, mas para 36 vagas deve ter tido 50 mil candidatos aí tentando isso. Por que hoje, Gogoni, você já deu mais ou menos um panorama, por que hoje uma vaga dessa, embora traga uma estabilidade, é tão buscada por todos os brasileiros? Seria segurança profissional, seria uma garantia de um bom salário, porque especialização, infelizmente, a gente sabe que não é. Ninguém vai se especializar porque eu quero, é um sonho. Mas na sua concepção, qual é essa busca? São essas duas primeiras situações que você elencou. E o terceiro, verifica-se que até profissionais com nível superior e com graduações, bacharelados de outras áreas, procuram fazer o concurso público para poder ter a famosa estabilidade. De emprego, exatamente, de salário, de condição de vida. E é muito frustrante. A pessoa se prepara, presta o concurso, adia-se, depois vai novamente prestar o concurso e não é chamado, e fica nessa expectativa de um bom emprego e acaba numa desilusão. Né? Você chegou exatamente no ponto que eu ia tentar colocar para você. Hoje você vê, por exemplo, todos de nível superior procurando aqueles concursos em que pede o nível médio, porque aí fala, aí eu tenho chance de conseguir uma boa pontuação. Eu me recordo, eu fiz uma matéria há pouco tempo aí sobre concursos, por exemplo, que pedia só o ginásio, o antigo ginásio, o segundo grau. Ali tinha bacharelado em Direito, engenheiros, até médicos, aqueles que saíram, que perderam as suas vagas, estavam prestando esses concursos. Então aquele ponto que eu deixei sobre o interesse profissional deixou totalmente de existir, né, Gogoni? Completamente, porque muitas vezes a pessoa ela fica frustrada em termos de profissão e acaba partindo para um concurso público que a frustração ainda é maior, né? Porque acaba, como eu disse, ou sendo adiado ou ocorrendo e não são chamados. E isso gera uma tristeza na pessoa, né? No íntimo da pessoa, uma desesperança, uma falta de otimismo na vida por conta disso. Bom, antes de encerrar, porque segunda-feira, a semana está começando, eu sei que você tem 1 milhão de coisas para fazer, gentilmente abriu a sua agenda para mais uma vez estar aqui com a gente. Eu só queria agora ressaltar mais uma vez, parabenizar então a Prefeitura de São Bernardo do Campo, na gestão do prefeito Orlando Morando, por mais esse destaque nesta obra desse hospital que está por vir, em 2020 ele é inaugurado, tido agora reconhecimento nacional como uma obra referência nos hospitais. Certo, Gogoni? E nós temos que verificar até sob o ângulo da
perspectiva de emprego, porque inaugurando-se mais essa unidade, entregando-se mais essa unidade, vai gerar uma demanda por profissionais, claro, e vai contribuir para o nível de desemprego no país. Pelo menos na região, nós vamos abrir um alento muito grande para todos que moram aqui. Como eu disse que a sua semana está lotada, vamos deixar ela mais lotada. Você de casa que quer falar com o Dr. Gogoni, vai aqui os contatos para que você deixe a semana dele mais lotada ainda. Vamos mexer na agenda do Dr. Gogoni. E-mail. drgogoni@gmail.com. Está lá na tela. Telefone, o WhatsApp, que hoje se usa muito. 997356185. Aquele cliente antigo que pega na mesa aquele telefone fixo e liga para você. 4438-2210. Obrigado, viu, Gogoni, mais uma vez por você ter vindo aqui, ter participado aqui desta edição do J mais ABC tão gentilmente. E eu te espero, então, na segunda-feira que vem para tratar sobre outro assunto em destaque, não só aqui na região, como também em todo o nosso Brasil. Obrigado, Gogoni. Devo dizer que mais uma vez que é um motivo de orgulho, de prestígio, estar junto a vocês aqui na TV Mais e sempre à disposição para aquilo que for necessário. Legal, obrigado, boa semana, vai com Deus. Eu que Segunda agradeço. De volta aqui, tá bom? Nos falamos depois com o nosso segundo tempo do nosso café. Com certeza. Tá bom? Muito bem, depois desse bate-papo está encerrado então o segundo bloco do J mais ABC, primeira edição, ao vivo de hoje. Na volta você confere os seguintes assuntos. Tem as principais informações do tempo em toda a região aqui. E mais uma notícia triste. Motorista de aplicativo, ela é assassinada com um tiro no pescoço em Diadema. E olha, é lamentável essa notícia. A última parte volta já já com mais notícias para você de toda a região. Volto já. Olha só, agora 12 horas e 59 minutos, continuamos aí com os 32 graus aqui no ABC, nós voltamos com a parte final do J+, e começamos a semana com um dia bem ensolarado, viu? O final de semana também foi com muito calor, não é mesmo? Então, eu convido aí o nosso repórter, o Matias Gaudi, para nos contar um pouco mais sobre como vai ficar o tempo para amanhã, terça-feira. Boa tarde, Matias. Onde é que você está aí nesse calorão? Muito boa tarde, Gil. Muito boa tarde a todos que acompanham o J mais ABC, primeira edição desta segunda-feira, de bastante sol, de bastante calor, não é, Gil? E a tendência é que esse sol continue nesta terça-feira. Por exemplo, em nenhuma das 7 cidades a máxima fica abaixo dos 30 graus, ou seja, o calor deve continuar. Esse céuzinho limpinho, esse céu azul deve continuar sem nuvem alguma, ou seja, o sol não vai dar trégua, o sol não vai dar descanso para a gente. É bom a gente se preparar, a gente ficar ligado já no que vai acontecer, protetor solar para quem precisa, água bastante, ficar hidratado e a gente sempre se precaver contra qualquer coisa que esse sol muito forte possa causar, né? Eu tô com uma invejinha de você, Gil, porque eu sei que aí no estúdio tá fresquinho, tem ar-condicionado, você tá lindão, você tá 10 aí. Por isso eu vou voltar com você e eu já volto já já. Obrigado pelo lindão, obrigado pelo 10, mas aqui tá quente também, viu? Muito obrigado por todas as suas informações aí, Matias. Pessoal, a massa de ar seco que está sobre a cidade inibe a formação de nuvens carregadas que provocam chuvas e interferem na livre passagem das frentes frias aqui por São Paulo. Os índices de umidade voltam a cair com os menores valores em torno dos 30%. O dia deve terminar sem expectativa de chuva para a capital e também para toda a região metropolitana. Portanto, tome bastante água porque o calor está imenso. Antes de encerrar o J mais ABC de hoje, uma notícia muito triste, viu? Uma motorista de aplicativo foi assassinada no final da noite de ontem em Diadema. A Adriana Márcia de Almeida, de 46 anos, levou um tiro no pescoço. Ela deixa um filho de 24 anos e uma neta de 3 aninhos. A Adriana tinha ido buscar 2 passageiras que saíram de um baile funk. Um homem entrou no carro com as mulheres e anunciou o assalto. A motorista acelerou e acabou baleada. Esse assaltante, no caso aí, fugiu. As 2 passageiras não tiveram ferimentos. Segundo a Polícia Militar,
O mesmo homem havia assaltado outro motorista de aplicativo antes de matar a Adriana. Tomara então que esse criminoso seja preso o mais rápido possível e que justiça seja feita. E fica aí também os nossos sentimentos à família dessa motorista, tá bom? A primeira edição do J mais ABC desta segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Hoje é Dia Internacional da Camada de Ozônio. Fica por aqui. Confira logo mais às 6 horas da tarde a segunda edição do J mais ABC com muito mais notícias de toda a região. Muito boa tarde a todos, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto aqui às 6 da tarde com muito mais notícias aí na segunda edição do J mais ABC. Então é jogo rápido. Fica acompanhando a nossa programação. 6 horas eu estou de volta, tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência.